A segunda parte do discípulo e o batismo nas águas, nós vamos falar sobre a necessidade do batismo. É necessário por quê? Nós falamos que o batismo nas águas, uma das dúvidas do novo convertido era: é necessário ou é opcional? É preciso se batizar ou a gente pode opinar? Batizo, não vou batizar, né? Então, é necessário se batizar. E por quê? Porque Cristo o ordenou. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor. Portanto, a palavra de Deus em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, está lá em Mateus 28:19. Então, Jesus mandou. Por isso, é necessário se batizar, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo crente fiel e que de fato ama ao Senhor Jesus sentirá prazer em cumprir esse mandamento, né? A nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, né? Semeando no reino de Deus, ela se dá através da fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? Associada ao verdadeiro arrependimento. Então, quando os cristãos ou os discípulos do Senhor Jesus que congregam na Assembleia de Deus, né? Falando da Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, que é o nosso ministério, né? Ele, através da fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele se arrepende verdadeiramente e assim se batiza e continua caminhando com Cristo. Todavia, né, é o ato do batismo que possibilita o acesso à igreja visível. Então, ao se batizar, ou ao se regenerar, ao se arrepender e ao se batizar, o discípulo que ainda não fazia parte totalmente do corpo de Cristo, agora ele passa a ser membro do corpo de Cristo e da igreja, né, ter acesso a tudo que se faz na igreja visível, a igreja organizacional. Então nós temos também aqui mais uma parte sobre a importância do batismo, que fala sobre é necessário porque Cristo deu o exemplo, né? Mais uma parte, né? É necessário a necessidade do batismo, né? Porque é necessário, porque Cristo ordenou, e nós temos também aqui a necessidade, ou seja, é necessário porque é necessário, porque Cristo deu o exemplo, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, né, saiu logo da água, e eis que se lhes abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. E aqui nós temos uma revelação, né, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E também nós temos uma explicação, né, de Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. Quando Jesus vai ser batizado por João no Jordão, Jesus não necessitava de ser batizado porque Jesus não tinha pecado. Mas ele vem para cumprir a justiça de Deus, toda a justiça de Deus. Então, uma dessas partes era ser o exemplo, o modelo para a humanidade, para que ela também pudesse se batizar. Aí, quando Jesus é batizado por João, e que logo ele sai da água, né? Então, os céus se abrem. E Jesus é o Filho de Deus. Então, ali está o Filho de Deus. Quando os céus se abrem, aí vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que pousa sobre Jesus. E aí o céu se abre e uma voz que ecoa dos céus vem trazendo um testemunho de Jesus dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, Jesus, o Filho de Deus, essa aqui é a fórmula do batismo. Veja bem, Jesus que está sendo batizado é o Filho de Deus. O Espírito em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E a voz que vem do céu dizendo que Jesus é o Filho amado a quem só dá a Deus prazer, aquela voz simboliza Deus. Então, por isso que o batismo é em nome do Pai, a voz que vem do céu simboliza Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, Jesus que está sendo batizado e sai da água, e o Espírito que vem em forma corpórea de uma pomba que pousa sobre ele, que é o Espírito Santo. Então, aqui está a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, né, ali presente.